Mas tá bom, chega de falar água agora, tá? Chega de falar água, já podem deixar aí o salve para o Eutobas. Eu aqui, ó, de respeita, eu tô hétero e portando oversized, tá? Roupas oversized. A gente vai falar de assunto sério, vai falar de CBLOL e CBLOL 2025. Essas notícias saíram há 1 hora atrás, então tem uma sequência, tem uma ordem cronológica aí de acordo com que elas saíram. Ó, antes de começar o Reactant, chegando agora um gankzão do Baiano aí. Muitíssimo obrigado, Baiano. E todas as lendas, né, que estavam fazendo a Libertadores agora há pouco e saíram, né? Um beijo para todos vocês, bom descanso. Agora podem deixar que o Minerva toma conta daqui. Um beijo aí para o Baiano também pela rede. E, novamente, guys, deixem o seu salve para o Eutobas, porque a gente vai falar de CBLOL 2025 aqui agora. Isso é meio que uma dercy, né? Porque pelo menos todas as pessoas que me acompanham, eu já cortei pela raiz qualquer mínima esperança que possa ter sobre INTZ. Mas vamos lá. O Mais Esportes, ele postou, já deixei o like, que Vivo Cage Stars está confirmada na Conferência Sul, enquanto a INTZ está fora. O Mais Esportes apurou com exclusividade que a Vivo Cage Stars é um dos times escolhidos para a Conferência Sul, enquanto a pentacampeã INTZ ficará de fora da competição. Falando sobre INTZ, guys, vou falar a mesma coisa que eu falei aos longos desses meses aí. A INTZ, ela participar, por exemplo, das franquias em 2025, mais iria piorar as nossas circunstâncias do que qualquer outra coisa, sabe? Eu sinto que seria descredibilizar. É a mesma coisa que me colocar ou colocar o ESA num campeonato de bodybuilding. Tipo, não tem como, tá ligado? Não existe. Não tem mais clima, não tem mais economia em que consiga sustentar a INTZ dentro de uma franquia. Porém, entretanto, todavia, eu acredito que nem tudo está perdido. Essa INTZ pode conseguir dar a volta por cima. Detalhe, tá? Eu vi algumas pessoas lunáticas culpando a Riot da INTZ ficar de fora das franquias. Mano, quem acha que a culpa é da Riot, da INTZ ficar de fora das franquias, desculpa, você tem cocô na sua cabeça. Você não consegue pensar. E olha que eu consigo muito pouco pensar. O meu poder cognitivo, ele é comparado a uma criança de 10 anos de idade, tá ligado? Ou um cachorro, um gato, alguma coisa assim. Mas você culpar a Riot de que a INTZ ficou de fora das franquias é bizarro. Lembrando que INTZ e PEN têm praticamente o mesmo tempo de vida dentro do eSport. Só que olha onde a PEN está e olha onde a INTZ está. E detalhe que INTZ tem mais título do que a PEN, né? Até pouco tempo atrás tinha mais 2 títulos, né? Hoje tem apenas mais um. Então, a INTZ cavou a própria cova dela, não tem como achar qualquer outra coisa. O Cacon Tunes aqui, ele não é culpado, pelo contrário, ele é um herói de se tornar o vilão para algumas pessoas, tirando a INTZ das franquias em 2025. Mas como eu falei, em um cenário muito positivo, eu acredito que essa INTZ ainda possa dar a volta por cima no Tier 2, tá? Essa INTZ, por exemplo, eu acho que ela ainda pode agregar aos esportes. Eu acho que a INTZ pode ainda dar a volta por cima. Eu só acho que ela precisa ir lá pro Tier 2, voltar 10 anos atrás, 11 anos atrás, entendeu? E começar tudo do zero. Talvez com uma reformulação, com um nome diferente, com pessoas diferentes, com coisas imagináveis aí, qualquer coisa possível, né? Diferente, tá? Isso é o que é a INTZ para mim hoje, é o que acabou se tornando ao longo desses anos aí, né? Falando sobre Vivo Cage, para mim também não é uma surpresa a Cage estar dentro das franquias em 2025. Quando aconteceu toda aquela coisa com Grell e Vivo Cage, eu fiquei, por exemplo, com receio de a Cage ficar fodida, né? Não ir para as franquias em 2025, porque o Grell acabou dando esse exposed e a Riot não gosta muito de escândalos, principalmente com parceiros dentro da franquia dela. Então eu achei que essa Cage fosse ficar de fora. Só que quando eu fui para Belo Horizonte, eu conversei rapidamente com o Vex, e pelo que ele falou, assim, eu não posso detalhar tanto, né? Tava super tranquilo e ele tava mega ultra confiante sobre a Vivo Cage dentro das franquias em 2025. Até porque
as coisas não eram tão assim como estavam dentro da mídia. Vou chegar só até aí, tá? E eu fico muito contente pela Cade estar no CBLOL. Eu não consigo colocar em palavras de verdade. Por mais que o Sil esteja tiltado por aí, tentando se explicar que Viego é counter de Lilia e que ele não tomou draft gap e que a pica dele é maior do que a do Cheiro, eu acho que o trabalho que o Sil fez dentro desse único ano, né, dentro desses meses que ele está aqui no Brasil, fala por si só, saca? Ele mandou muito bem, por mais que só da Cade estar na final, para mim, já é uma grata surpresa, tá ligado? Tinham times como, por exemplo, a Red, que estavam com o elenco há um tempo já, estavam construindo uma coisa muito mais sólida do que propriamente a Cade, só que eles ainda assim, com muito trabalho duro e muita dedicação, né? E também um bom trabalho do Sil e de toda a coaching staff ali, né? Psicólogo e tudo mais, eles conseguiram fazer essa Cade ser o que ela é hoje. Eu enxergo a Vivo Cade Stars como potência hoje. E muito disso por causa do Sil. Me desculpa, Vex, me desculpa a todos da Cade, tá? Mas eu acho que o Sil, ele trouxe um brilho pra essa Cade que eu não conseguiria nenhum outro treinador ou sequer peça de jogador conseguindo da forma que ele conseguiu, tá ligado? A Cade, ela não era uma org assim tão respeitada, vamos colocar entre algumas aspas, né? Principalmente depois de 2023, né? Que teve aquele time com Grell, que era um caos, jogador tretando com outro jogador, com comissão técnica, era uma desgraça assistir aqueles behinds. E o Sil acabou trazendo todo esse respeito, toda essa glória que a Cade merece como organização. Mas, enfim, sobre NTZ e Cade é isso. Eu quero ler a matéria aqui que o Mais Esportes fez e depois ainda tem mais posts para a gente ver dentro de tudo isso, tá? Vamos ver a matéria. Porque muitas... Inclusive, isso é uma coisa que eu não quero para fiel meu, tá? Muitas pessoas tentam se informar só pela manchete, né? É o nome disso daqui. Só pelo post em si. Não abrem a matéria para ver e ficar por dentro de tudo mesmo. E eu gosto muito de abrir e ficar por dentro de tudo. Eu não. Não apontem esse dedo para mim, não. Porque eu não sou assim, não. Esse dedo aí vocês fazem outra coisa, tá? Para mim, não. Vamos lá. Com as mudanças do competitivo em 2025, foi informado pela Riot que até 4 times podem ser cortados da franquia do CBLOL, que em 2025 fará parte da Liga das Américas, junto com a LCS e LLA. O Mais Esportes apurou com exclusividade que a Vivo Cade Stars é um dos times escolhidos para a Conferência Sul, enquanto a Penta campeã em NTZ ficará de fora da competição. É necessário também deixar claro aqui que não é uma informação oficial, tá? Não é. Nós também veremos mais coisas aqui que não são informações oficiais ditas pela Riot. Só que, para mim, tanto o Mais Esportes quanto a pessoa que vai dar o furo daqui um pouco, eles têm muita credibilidade. Então eu consigo confiar bastante neles e no que eles falam, tá? Os times, inclusive, já foram informados pela desenvolvedora da resposta final nos últimos dias. Atual vice-campeã do CBLOL, a Cade é uma das grandes surpresas do ano. Após ficar de fora da primeira escolha da Riot nas franquias do CBLOL em 2021, os guerreiros voltaram para a competição em 2023 após comprarem a vaga da Miners. O primeiro ano da organização nesta era franquias não foi dos melhores, terminando na 9ª colocação e depois na 5ª colocação. Em 2024, os guerreiros mudaram completamente e trouxeram o coach estrangeiro Sil, que montou a lineup a dedo e apostou em um plano a longo prazo. Os resultados vieram antes do esperado, com um 3º lugar no primeiro split e vice-campeonato no segundo split. Toda essa mudança de postura, mudança de CEOs nos bastidores e um trabalho bem feito com a comunidade somaram pontos positivos para a organização, que já era uma das mais tradicionais da liga. A Cade já foi comunicada pela Riot que estará na Conferência Sul. O Mais Esportes procurou um posicionamento da organização e Hugo Tristão, CEO dos Guerreiros, optou por não comentar sobre. Olha aí, abre aspas, Vex, né? Em respeito ao processo de aplicação na Conferência Sul e nossos termos com a Riot Games, não comentamos sobre assuntos em desenvolvimento ou especulações. Aí. E NTZ ficará de fora da Conferência Sul.
a NTZ é a maior vencedora do CBLOL, mas conforme mostram apurações do Mais Esportes, ela não foi escolhida entre os times da Conferência Sul. A organização também já foi comunicada pela Riot da decisão. Apesar dos títulos e grande história no torneio, a NTZ teve um período difícil na era das franquias e de todos os splits disputados. Apenas em um conseguiu ir aos playoffs. A organização tentou várias trocas na lineup, mas praticamente todas não deram certo. Por motivos óbvios, né? Óbvios, não sei como fala, né? Porra, é acabar trocando 6 por meia dúzia não é uma troca necessariamente. Ou melhor, 0 por -1, -0. Enfim. Além dos fracos resultados na modalidade, o Mais Esportes apurou que a situação interna da organização não é nada boa. Antes mesmo do resultado da Riot sair, fontes internas consideravam que apenas um milagre poderia colocar os intrépidos dentro da Conferência Sul. Eu também falei um pouquinho sobre isso, mas eu não quero entrar em detalhes, tá? Mas tenham em mente, guys, que possivelmente mais coisas acontecem de tristes e negativas dentro dessa INTZ do que a gente sabe, tá ligado? A INTZ tá numa crise já faz uns 5, 6 anos, né? E o que a gente sabe é só a pontinha do iceberg que acaba indo pra mídia, né? Então, assim, não que eu tenha certeza disso, mas acredito que só seja a pontinha do iceberg mesmo. Se a gente olhar mais embaixo, é bem mais complexo e extenso o problema. Procurada pela organização, a NTZ não respondeu à redação do Mais Esportes até o fechamento desta matéria. Em caso de resposta posterior, a matéria vai ser atualizada. Riot segue comunicando os times. O Mais Esportes apurou que a Riot está fazendo os anúncios de forma fracionada, ou seja, contando sua decisão aos times aos poucos. A empresa deseja evitar ao máximo o vazamento de informações, já que pretende revelar as escolhas ao público apenas depois do Worlds 2024, o Mundial de LoL. Pois é, né? Mas ia ser uma pena se existisse um cara que gosta muito de dar o furo dele, né? E fosse muito fofoqueiro. Procurada pelo Mais Esportes, a desenvolvedora deu o seguinte posicionamento. As informações oficiais sobre a temporada competitiva de 2025 ainda vão ser comunicadas por meios dos canais da Riot Games. E a empresa reitera que não comenta sobre seus processos internos ou especulações. Tá aí, o Mais Esportes segue apurando outros times que estão dentro e fora da Conferência Sul em 2024. Bacana. Otimicíssima matéria. E agora a gente vai para a parte mais delicada da coisa. Primeiro vamos ver o post do Goão, né? Antes de falarmos sobre tudo num geralzão, mas o Goão postou aí. Obrigado, deixa eu dar o follow backzinho aqui nele, né? Obrigado a todos. Se encerra uma história de 10 anos entre o CBLOL e a INTZ. Obrigado primeiramente aos torcedores e a essa comunidade foda que são os fãs da INTZ. Espero continuar com vocês nessa, se for possível. E um obrigado muito especial ao Lucas Simon por arruinar a paixão de tantas pessoas. Vou deixar o likezinho. Fica bem, Goão. Tô muito triste por você, meu amigo. Olha aí, ó, o Mitas, né? O Mitas, ele é meio doido, né, cara? Porque ele comentou aqui no Donos do Ligue, porque ele é o dono, e também comentou aqui no post dele, né? Tô triste real por ti. Só quem ama essa porra entende. E a NTZ tem que voltar em algum momento. Porra. Nossa senhora, viu? Talvez a INTZ sair tenha sido um evento canônico, porque pro Pixnin mostrar empatia, meu Deus. Eu não pago a minha internet para ver o Pixnin sendo empático. Você tá doente, caralho? Mano, você tá saindo do personagem por quê, porra? Fica nesse personagem. Primeiro que, tipo, não tem como ter tanta empatia assim. Pelo Goão, sim, mas pela INTZ eu não consigo ter tanta, sendo bem honesto com todos vocês, tá? O Goão, guys, quando eu encontrei ele em Belo Horizonte, ele tava super animado, por incrível que pareça, que a INTZ tinha chance de ir pra 2025. Assim, tem algumas coisas que acontecem na internet que, como não é pessoalmente, você não tá vendo o tom de voz da pessoa, você não tá vendo a feição dela e etc, e só ela digitando, você não entende 100%. Você acha que é meme, você acha que é uma brincadeira e tudo mais. Mas não, o Goão acreditava no fundo do coração dele que a NTZ conseguiria passar pra 2025. Loucura. Loucura, mas é isso aí. Eu vou deixar o meu F aqui para o Goão, né?
E seguimos. Dei spoiler. Mas Choutana. Olha aí, abre aspas, Choutana, viu? Isso daqui já é... Abre aspas já para eu não ser processado. Apurei junto ao Lucas Benaim, jornalista renomado da LLA, os times que devem estar na Conferência Sul para o ano que vem. E vamos lá. PEN, Loud, Vivo Cage Stars, Red Kennedy, Fúria, Fluxo, Isurus e Leviatã. Isurus seria a equipe convidada e a Leviatã o time que vem do LLA. Kabum, NTZ, Liberty e Lois estão fora. Eu vou até tirar o fone aqui, o headset, pra gente falar. Porque eu não vi a opinião de ninguém para que a minha opinião não seja enviesada. Essa opinião aqui é literalmente a minha, sem nenhum resquício de qualquer outra pessoa. Eu passei literalmente a tarde inteira com o Thiago e preparando a minha dieta, porque eu fui na Nutri hoje, endocrinologista, eu vou ser um novo homem aí futuramente, tá? Mas enfim, como a gente pode ver aqui, Kabum, INTZ, Liberty e Lois estão fora. Pra mim, tá? Pra mim, o Fluxo não passaria e estaria a Kabum no lugar do Fluxo. Pra mim, seria perfeito. Dessa forma. PEN, Loud, Cade, Red, Fúria, Kabum, Isurus e Leviatã. Tá? E eu vou explicar o porquê. O Fluxo, tempos atrás, podem buscar no canal de corte meu, eu falei que o Fluxo poderia beliscar a vaga de alguns times em 2025. Só que eu esperava que fosse a vaga da Vivo Cage. Numa lógica em que o Grell tenha fudido muito a Cade para ir para as conferências em 2025. Só que isso não aconteceu. Então, quem sambou foi a Kabum. Eu fico extremamente triste com a Kabum de fora. Esse é o primeiro tópico e um pouco revoltado também, tá? Quanto a isso. E por que eu falo? Se alguém conseguir me explicar qualquer lógica que tenha do Fluxo entrar e a Kabum sair, eu fico pelado nessa live. Porque não tem. Na verdade, isso daqui é uma ausência de lógica, tá ligado? Porque a Kabum, ela tem muito mais história dentro de League of Legends do que o Fluxo. A Kabum não é uma org que tem tantos fãs assim, é um fato. A Kabum nunca investiu pesado em comunidade. Quando eu falo pesado, eu falo, por exemplo, a nível Pen Gaming. Red Kennedy, por exemplo, investe cada vez mais. Vivo Cade Stars, Loud. Não, a Kabum era meio que um morde e assopra ali em termos de comunidade. O que, nos últimos anos, tem mudado. A Kabum tem investido. Não satisfatório para mim, mas eles têm feito coisas para a comunidade deles, tá ligado? E a Kabum, por exemplo, ela tem 4 títulos, né? 3,2, né, na Copa Covid. Um desses títulos Minervinha deu, inclusive, tá? Mas a Kabum tem 4 títulos e uma história grandíssima dentro do CBLOL. Uma história que, por sua vez, não foi a melhor história de todas, como a da Pen Gaming, por exemplo, né? Que mesmo eles não ganhando o CBLOL, eles estiveram ali competindo no alto nível. Em diversos anos consecutivos, inclusive, a Kabum não estava disputando título e disputava o 6º lugar, o 7º lugar, por aí vai. Eu não aceito vocês falarem que a Kabum inflou a economia do CBLOL, fudeu a economia, isso não existe, tá? Isso é fake news. A Kabum era sim um time caro, a Kabum tinha sim, talvez, o jogador que mais recebia, tá? Mas era equilibrado a folha salarial deles no final de tudo, tá? Quando eles fechavam todas as contas lá no mês, eles não eram ainda assim o time em que pagava. Eu até concordo, na verdade, que eles inflaram, tá? Na verdade, verdade mesmo. Inflaram um pouquinho ali o salário dos céus. Mas eu nem acho que isso vá se aplicar futuramente, tá ligado? Porque, tipo, eu não acho que nenhum time vai replicar isso. Porque, entendam uma coisa. Primeiro que, em termos de inflacionar o cenário, quem realmente fez isso foi o Fluxo. Lá em 2023... 23, né, em que o Fluxo ele ficou em 6º lugar 2 vezes, contratou House, Brance, Tai, Dizames e Jojo, né? E literalmente pagaram uma casa própria para cada um nesse ano,
Sério, uma casa própria. E não é uma casa própria em Duque de Caxias, onde eu moro, né? Uma casa própria em Copacabana, entendeu? Leblon, né? Por aí vai. Então, quem verdadeiramente inflou foi o Fluxo. Eu não quero que pareça que eu só esteja bullshitando o Fluxo. Eu tô colocando em comparação, né? Como que eu posso dizer? Eu tô colocando em comparativa, não sei exatamente o termo, Fluxo com Kabum. Desculpa, mas a Kabum pra mim tem muito mais pontos positivos do que o Fluxo. Num todo. Pra mim eu achei meme a Kabum ficar de fora e o Fluxo ficar dentro. Quando o assunto ainda é termos de comunidade, perspectiva. Muito obrigado, chat. Quando o assunto ainda é termos de comunidade, e nós conversamos, eu acho que semana passada sobre isso, entendam uma coisa. Quais foram os times que vieram do Free Fire para o CBLOL? Fluxo, Los Grandes e Loud. Tô correto? Esses três. Apenas esses três. Fluxo, Los Grandes e Loud. Dentro desses três times que vieram do Free Fire, a Loud conseguiu converter não todo o público dela, mas converteu grandíssima boa parte do público dela. A Loud está muito bem. A Los Grandes conseguiu converter. É porque, tipo assim, quando a gente fala de Loud, a Loud ela é literalmente muito grande. Por mais que a Loud League of Legends seja gigantesca, ela ainda era maior em outras modalidades. Então, assim, pro que eles converteram em pouquíssimo tempo de LoL, né, de cenário, eu fico satisfeito. Pra mim foi algo muito positivo, né, no final de tudo. Então, Loud nota 10. A Los Grandes, eles conseguiram até certa parte converter, né? Los Grandes, no primeiro split de 2023, foi, né, em que veio Lava, que tinha um Ranger lá, a Los Grandes era um fenômeno. Nossa, mano, ecoava na minha cabeça o baiano gritando, você conhece a Gi? Que Gi? A gigantesca, enfim. A Los Grandes era um fenômeno. Foi algo extremamente foda de acompanhar esse time no ano de 2023 e tudo mais. Porém, conforme foram acontecendo coisas desastrosas dentro da organização, a própria comunidade deles que vieram de outros jogos para o LoL foi meio que saturando. Tipo, eu senti como se, tipo, eles fossem apanhando, e depois de um momento eles falaram, cara, foda-se, entendeu? Tô vazando. E a comunidade da Luz, não por completo, mas em grande parte, pra mim, se distanciou da Los Grandes League of Legends. Talvez tenha focado, por exemplo, na Los Grandes Free Fire, no próprio Elgato ou em qualquer outra coisa. Mas no League of Legends, por exemplo, eu não via tanto assim, tá? E o Fluxo... Eles nunca tiveram esse momento que a Los Grandes teve e nunca nem chegaram perto do que a Loud é em termos de conversão de público. Então, assim, economicamente falando, a Kabum, né, eu arriscaria ser maior que o Fluxo. É porque Nobru e Serol tem muito dinheiro. Mas eu arriscaria um palpite de que a Kabum é bem maior do que ambos, tá ligado? E do que o Fluxo num todo. Então, o Dexter aqui no chat, ele tá extremamente puto falando em caps lock que o Fluxo é novo no cenário. Então, Dog, mas você ouviu tudo que eu falei aqui agora? Eu coloquei em perspectiva as três equipes que vieram do Free Fire para o League of Legends. Dentro dessas três equipes, a Los Grandes teve o seu auge, a Loud é o auge e o Fluxo nunca teve. Na verdade, em termos de comunidade, o que eu mais lembro do Fluxo é a brincadeira de que o Fluxo estava pagando pessoas para torcerem para eles e estarem com a camiseta deles, tanto na Arena CBLOL quanto num prêmio esporte ou algum evento da Riot ou de alguma coisa. Então, essa é literalmente o que eu tenho, a memória mais presente que eu tenho na minha cabeça em termos de Fluxo e comunidade. Então, para concluir esse assunto Fluxo versus Kabum, para mim foi um meme, para mim foi uma sacanagem. Não existe a Kabum ficar de fora para o Fluxo entrar. Eu de verdade espero que o Showtana esteja errado, não tenha apurado bem. Desculpa, Showtana. Nesse caso aqui em específico, eu quero que você não esteja correto
e que, na verdade, o fluxo esteja de fora e a Kabum dentro, tá? E para isso eu já falei várias e várias vezes aqui com todos vocês, né? Agora, falando sobre duas equipes do LLA, eu vi que algumas pessoas do chat tomaram um baque quando viram Isurus e Leviatã, porque, pasmem, a Isurus vai ser a equipe convidada e a Leviatã o time que vem do LLA. Por que eu gosto disso daqui? E não só gosto, como eu gosto pra caralho. Eu nem sei uma palavra exata para que eu intensifique da maneira que eu queira e que fique visível e notório o quanto eu acho isso foda. Por quê? A primeira coisa, guys, é triste e F pelas organizações que ficaram de fora. F é pra Liberty, Lois, INTZ e, infelizmente, Kabum. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam, e essa é de verdade a minha opinião. Times brasileiros, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. E por que eu gosto muito disso daqui? Porque a nossa região não é boa o suficiente para ter 8 times competitivos. Ponto. Ponto. Não é. Não é. Então, já que é para mesclar a porra toda e virar um só e tudo mais, eu fico contente de que, na verdade, venha 2 equipes do LLA. Porque o LLA pode ser a desgraça que for, como liga, como região, como nível de gameplay, como tático, o diabo que for. Eu não me importo. Mas eles têm 10 jogadores bons. Isso é um fato. Entendeu? Eu não vou saber nomeá-los. Não me pergunte para nomeá-los. Mas tem pessoas e lunáticos que conseguiram acompanhar lá e deve saber. Tem sim. Não. 10 tem. 10 tem. Primeiro, José Deodo. José Deodo. Porra, vocês vão fazer eu abrir aqui o site e passar um pente fino? Cadê os nerds aí do chat? Revolta, cadê você, caralho? Ao invés de ficar comendo a mãe alheia aí, cadê você na porra do chat e falando? Olha ali, ó, o Dudes, Snaker. Quem é Snaker? É porque o Dudes falou, eu vou confirmar, né? Eu tenho as minhas desconfianças quando o assunto é o Dudes. Tem certeza, Dudão? Eu posso confiar. Tournament Results. Ele é da Stral. O Stral é um dos top teams lá. Aí, ó, os resultados. E ele jogou até com o Gucci no CBLOL Academy. Sim. E no CBLOL Academy terminou em terceiro. Mas isso daqui, guys, foi indicação do Dudão. Dudes The Boy e Igor Homem. Tá? Dudes The Boy e Igor Homem. Mas ele é do mesmo time que José Deodo. Olha só. Esse Ackerman aqui, eu acho ele bonzinho, mas ele é um filho da puta arrombado que fica na solo queue brasileira xingando todo mundo. O que eu já xinguei ele mentalmente durante a live não tá escrito, porque digitando eu evito, né? Minha conta vale mais que isso, que um próprio xingamento. Mas eu fico contente. Numa próxima live eu vou trazer 10 nomes precisos. Primeiro que no LLA também tem muito coreano, tá? Então eles podem acabar trazendo também os coreiazinhos deles que estão lá, né? Sei lá, muita coisa pode acontecer. Então, tipo assim, a questão é, então, aqui e agora. Na LLA, pode ter 10 jogadores bons. Pode. No Brasil, não tem como termos 8 times bons. Ponto. Não tem como termos 8 times competitivos. Tipo, se no LLA 5 jogadores já forem bons, eles vierem pra cá, eu já tô satisfeito. Eu já tô hiper mega ultra satisfeito com esses 2 times. Fica, sei lá, dois jogadores bons no Isurus, 3 na Leviatã, e eles contratam 2 coreanos cada, um coreaninho cada, e já aumenta o nível da nossa competição imensamente. Tá? Imensamente. Porque, por exemplo, se a Liberty estivesse dentro do CBLOL, como ela estaria? Possivelmente com um Drake Hero 2.0 de uma solo queue aí achadinha, com um Makes
2.0 a mesma coisa e disputando o 10º lugar, o 9º lugar. Então, assim, entre ter Isurus e Leviatã, eu prefiro, e entre Liberty, né, eu prefiro ter Isurus e Leviatã. Lembrando que esses dois jogadores, guys, é porque a crítica ficou muito parecendo que foi direcionada aos players. Esses dois jogadores, eu não acho que eles sejam ruins necessariamente, tanto o Rick Hero quanto o Makes, tá? São bons jogadores. O problema da Liberty, para mim, ao longo de todos esses anos, não é o individual de 1, 2 ou 3. É o coletivo, tá? O que acontece? Eles são bons o suficiente para melhorar toda a dinâmica e subir o nível do coletivo? Obviamente não, mas eu não acho eles ruins nem nada do tipo, tá? O problema da Liberty é extremamente o que a gente fala sobre coletivo. O Ranger, por exemplo, passou o ano inteiro comentando que, abre aspas, a Liberty não tem recurso humano. Fecha aspas. Ponto final. E não tem. Não tem como bater cabeça contra isso, tá ligado? Você pode bater cabeça com o Gold em diversos assuntos, principalmente sobre entregadores, né? E sobre sangue e lip tint. Mas nisso não. Então, tipo, eu prefiro muito mais um Isurus, uma Leviatã, do que uma Liberty, do que uma Luz, do que uma INTZ. INTZ eu dispenso palavras, entendeu? Kabum não. E também trocaria Isurus e Leviatã pelo Fluxo. Não, trocaria o Fluxo, né, pela Isurus e Leviatã. Juro. Olha aqui o JP. Minerva, você jogaria na Jungle pela Loud? Eu seria muito feliz. Olha, eu jogaria, mas eu gosto mais de time grande, né? Eu vou ficar esperando se a PEN faz uma proposta. Se ela não fizer, aí eu vou para a Loud e faço um bico lá. Mas... Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Pra ficar claro que era brincadeira, eu tinha que ter dito um time pequeno, né? Tipo Red Kennedys, Fúria, enfim, Fluxo. MB para todos os Louds aqui desse chat. Inclusive, react do vídeo da Loud logo logo, tá? Então, guys, a minha opinião sobre tudo isso daqui é isso para vocês, tá? Eu não sei se eu tô 100% certo, tá? Sendo bem honesto, porque como eu falei, eu não vi a opinião de ninguém para que, se eu for o único dançando nessa chuva, que eu seja o único e depois eu fale que eu tava errado e muda a minha opinião. Errar é humano, né? Errar é humano, mas essa é a minha opinião hoje. Antes de irmos para o próximo react, olha aqui. O que o Leon Butcher postou. Sobre os outros times e apurações, sem ser o que nós do Mais Esports demos com exclusividade, INTZ e Cade. Temos apurações em andamento. Algumas se confirmam e outras se contradizem. Vamos continuar apurando para trazer as informações completas e cravadas pelo nosso lado. Exato. Exato. Aí olha o Goão aqui, putaço já, filho. TNC, tomar no cu, jornalistinho, botou minha INTZ pra fora. Jean Loud Gods faz certo com vocês. Puta que pariu. O cara ainda tem a cara de pau de falar uma dessa, né? De lançar uma dessa. Botou minha INTZ pra fora. Ô, amigo, a INTZ se colocou para fora lá em 2018, quando tudo começou, quando tudo era semi-mato. Olha o cara aqui, ó. O Danção. Danção, eu até, inclusive, comentei mais cedo, dentro desse vídeo ainda, falando sobre isso daqui. Olha só, abre aspas aí, Danção, tá? Essa daqui foi possivelmente a opinião mais burra em que eu ouvi em toda a minha vida. E olha que as coisas mais burras que eu ouvi, 99% das vezes são ditas por mim. 90%, porque tem o Isa também e eu participo, em 10% do meu tempo eu também ouço o ESA. Então, tipo, 90% por mim e os outros 10% eu ouvindo o ESA. Então, assim, é muita merda o que eu ouço. Mas a sua foi de fato a mais burra. Olha aí. Cara, que dia do inferno. A porra da Riot simplesmente fez um time, uma comunidade com história sumir. A desculpa não era dar mais dinheiro pros times? Puta merda. Cara,
Ai, juro, a minha vontade era. Quando eu terminei de ver isso, era, mano, tá ligado? De, mano, colocar todo o meu braço goela abaixo. Goela abaixo. Gente, como alguém pode culpar a Riot? Não, esse não é fiel meu, não. Não é fiel meu, não. Não é, não é. Fiel meu pode ser burro, mas não é maluco beleza. Esse cara é maluco beleza. Esse cara é maluco beleza. Esse cara ele anda pelado na rua e rasga dinheiro. Isso não existe, não tem. Meu Deus, ele tá no chat? Ah, não, Danção. Não, ele não tá no chat, não, gente. Ele tá no chat. Ele tem 600 mensagens. Meu Deus, o Danção é nosso fiel. O Danção. Guys, eu me sinto no dever de dar VIP para o Danção. Danção, você acaba de ser VIPado, Dorme. Peraí, eu preciso resolver esse BOzinho aqui. Guys, eu vou VIPar ele. Primeiro porque ele merece. E segundo, Pen Gaming. Mas, na verdade, segundo porque, cara, não é todo dia que a gente ouve as opiniões mais lunáticas do planeta Terra. Então, ele merece esse VIP. Ele merece esse VIP. Danção, ó, calma. Ele disse no chat que ele escreveu um texto e eu precisaria ler o texto. Pera. Deixa eu ver. Você escreveu aqui? Quem fez o time sumir foi o próprio dono do time. KKKKKK. Que bom. Peraí, pô, tu tá falando como se o CEO desse time por anos não fosse o Simon. O time é mais que o CEO dele. Sim. Sim. Tá. Fala isso para a Riot lá então. O João Nunes falou. Eu falei, irmão, por que você está perdendo tempo comentando aqui? Eu não tenho direito nem razão por estar triste que meu time não estará competindo. É essa sua linha moral? É verdade. O Danção, ele hablou aqui, guys. O Danção, ele hablou aqui. Ele tem esse direito de ficar triste. Ele disse que o texto está no perfil dele, né? Vai tomar no cu JP, que falou que se continuar assim, ele vira o streamer dessa live. Mas... Pior que eu tô realmente achando que o Danção, ele tá fazendo tudo isso pra tomar o meu lugar como streamer aqui. E de o mais louco do planeta Terra. Mas vamos lá. Olha aí, ó. Texto do Danção, hein? Fiel nosso. Agora com um pouco mais de calma. Sim, eu imaginava que a NTZ não estaria no Campeonato das Américas. Afinal, o CBLOL foi enterrado e teve em sua lápide um texto magnífico do jornalista Leon Butcher. A tendência das ligas e do LoL é a tendência do afunilamento. Segue. Nossa, eu vou ler, hein, dog? Eu vou ler. Um jogo com menos jogadores, skin cada vez mais caras e menos acessíveis e um competitivo inflado, tal qual um balão, com salários, apostas e investimentos muito além do que o mercado do esporte consegue manter. Vivemos nessa bolha e a Riot está pensando em soluções para esse caos. Segue. A solução de matar o CBLOL e juntá-lo à LCS, principalmente Lys e LAN, vem como solução para tentar frear a clara falência generalizada das organizações. Porém, é mais um tiro no pé e só atrasará o inevitável. Mas não é o foco falar disso hoje. O foco é a INTZ está fora. Segue. Em um cenário em que 4 times seriam eliminados, claro que a INTZ estaria entre esses 4. Isso é o mais triste de competições entre empresas. Não é o esporte, não é a torcida, não é a paixão pelo jogo. É a habilidade administrativa para construir a marca e a organização que mais contou nas franquias. Ah, Danção, poxa vida. Mas é porque a gente está vivendo num capitalismo, né? Então, sim, a habilidade administrativa, ela é uma coisa muito significativa dentro de uma empresa, entendeu? O amor, ele só enche cu e xereca. Ele não enche barriga, ele não traz dinheiro. A menos que você trabalhe com a profissão amor, né? De dar amor para as pessoas. Mas a habilidade administrativa, ela conta muito, Danção. Conta muito. Essa habilidade passou longe. Segue.
essa habilidade passou longe do nosso time, o que culminou nisso, ser um dos eliminados em um cenário em que a Riot já optou por afunilar o ecossistema. Justificaram que isso traria sustentabilidade financeira a quem se mantivesse, custando 4 organizações para isso. Segue. A INTZ não tem espaço nas franquias e não tem espaço na Conferência Sul por deméritos próprios. Ponto. Olha, Danção, com todo amor e respeito, tá? Mas eu acho que todo o seu texto pode terminar e começar aqui. Abre aspas, Danção. A INTZ não tem espaço nas franquias e não tem espaço na Conferência Sul por deméritos próprios. Ponto. Fecha aspas. Só. É duro, eu sei. É triste, também sei. Mas essa é a mais nua e crua verdade em relação a INTZ, tá ligado? A INTZ, tipo, não é sobre Riot, não é sobre capitalismo, não é sobre afunilamento, não é sobre skins caras. E também não é sobre o LoL ser ou não acessível. Isso é uma boa discussão, tá? E eu super entraria contigo nesse assunto. É um assunto gostoso, inclusive. Eu gosto de conversar sobre isso. Porém, entretanto, todavia, não tem tanto a ver assim com a INTZ ter ficado de fora. Porque a INTZ realmente foi um erro durante muitos anos, entendeu? Muitos anos. Vários foram os erros. Talvez o Goão já tenha explicado muitas e muitas vezes esses erros. Isso me deixou muito triste. Triste com o meu time, triste pela situação. Riot, qual o futuro? Segue. Vamos de T2 ou Tier 3, o Black Fox aqui falou. Isso se por falta de caixa a gente não ir totalmente de F. Isso daqui, ó. Isso por falta de caixa a gente não ir totalmente de F. Isso foi a parada também mais sensata que eu li aqui dentro de todo esse Enem, tá? Porque a INTZ, eles não têm, como que eu posso dizer, vamos colocar entre aspas, cacife, para estar na Conferência Sul para participar de uma franquia. Talvez a INTZ nem consiga se manter de pé. Talvez a INTZ hoje seja inferior em termos de economia e sustentabilidade que uma equipe do Tier 3, entendeu? Então, tipo, não é sobre o Riot, não é sobre skins altas, Danção, alta não, caras. Não é sobre nada disso. É sobre você mesmo. É sobre, tipo, nesse momento, amar é deixar ir, tá ligado? A INTZ estava vegetando no CBLOL tinha muito tempo já. E nesse momento, chegou o momento de desligar os aparelhos e dizermos tchau, pelo menos, né? Tem aí o pós-vida, que talvez seja o Tier 2 e o Tier 3. Mas eu também... Isso sou eu tentando dar esperança para vocês. Mas também... Será que o Tier 2 merece? Será que o Tier 3 merece isso? E se tiver outras organizações brigando e querendo mais? E podendo mais, entendeu? Exato, exato. Mas, guys, eu passo o pano para o Danção no final de tudo. Primeiro porque é fiel nosso, é semelhante nosso, tá? E segundo porque, cara, ele não tá falando com a cabeça aqui, ele tá falando com o coração. Que culpa tem ele? Ele não tem culpa de estar falando com o coração, entendeu? É foda, porque, tipo... em termos de INTZ, você só pode ficar triste. Porque caso você fique com raiva, por exemplo, da Riot ou de qualquer outro fator externo, você vai estar errado. Então, tipo, deve ser ainda mais frustrante pra pessoa viver isso que qualquer outra coisa, saca? Ele não tem culpa. Mas olha aqui, recebi um superchat do Carlos Filho, tá? Obrigado, Dog, pelos seus R$100 no YouTubas. Deixa eu ver aqui o que ele falou. Salve, Minerva. Te acompanhei desde o começo, inclusive em 2014, quando você tava na PEN. A gente jogou um monte de personalizada porque você era amigo de um amigo. KKKKKKKKKK. E tu jogava de Nidali top. Torço pra PEN desde essa época. Foi muito legal e marcante. Tamo junto, Dog. Um beijo aí para o Carlos Filho, um Penzete raiz, tá? Desde 2014 e obrigado pelos seus R$100, Dog. Tamo mais do que juntos, viu? Estamos grudados. Nossa senhora. Tipo, guys, o que acontece? Se isso fosse a única coisa bombástica que aconteceu no dia de hoje, tava bom. Mas não foi. Não foi a única coisa.
Não foi a única coisa, vem muito mais coisa por aí. Bombástica, fudidaça, fudidaça.